é o momento da ação ou da omissão. Logo, essa lei nova ela só pode retroagir em uma hipótese, se for para beneficiar o réu. Porque se for para prejudicar, ela não pode retroagir. Tranquilo, pessoal? Guarda essa informação, porque eu vou utilizá-la daqui um pouquinho mais para frente, tá? Eu vou utilizá-la um pouquinho mais para frente e vocês vão ver essa utilização daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Antes, porém, eu quero tratar de um assunto um pouquinho mais técnico com vocês, tá? Que também é relevante porque pode cair em direito penal e pode cair em direito constitucional, que é o princípio da legalidade penal. O princípio da legalidade penal, pessoal, você tem que olhar para ele com um olhar de um princípio amplo, que abarca vários outros princípios. Olha como é que está escrito aqui, tanto no Código Penal como na nossa Constituição. Está escrito assim: não há crime sem lei anterior. Opa, sem lei anterior. E o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Galera, essa primeira expressão, não há crime sem lei, é o subprincípio da reserva legal. O que significa isso? Somente lei cria crimes. Somente a lei pode criar crimes. Quando você estuda comigo atos administrativos, você estuda lá os atos normativos. Aqueles atos normativos são normas de nível infralegal. Eles podem criar crimes? Claro que não. Por quê? Porque somente lei em sentido formal pode criar crime. Nem a Constituição pode criar crime. Ela pode ordenar que o crime seja criado. São os mandados de criminalização. Mas ela não pode criar crime. Só quem cria crime é a lei. Tranquilo? Assentou essa premissa? Isso aí, essa ideia de que só a lei cria crime, é o princípio da reserva legal. Professor, e medida provisória? Medida provisória não cria crime. Mas você pode abolir crime? É outro assunto, é mais complexo. Tudo que é muito complexo a gente deixa para lá, né, galera? Basta você saber que o princípio da reserva legal ele diz que somente lei pode criar crime, tá bom? Outro detalhe importante, pessoal, dessa informação aqui, desse artigo, é que a lei precisa ser anterior. A lei precisa ser anterior. O que significa? A lei precisa anteceder a ação ou omissão, visto que o momento do crime é o momento da ação e da omissão. Esse princípio é chamado de princípio da anterioridade. A lei precisa ser anterior à ação ou omissão criminosa. E um desdobramento, outra face da moeda aí da anterioridade é a irretroatividade, princípio da irretroatividade maléfica. Ou seja, a lei não tem que ser anterior? Tem. Logo, se ela é posterior, ela não pode revogar para prejudicar. No entanto, se ela foi mais branda, a lei nova foi mais branda, você há de concordar que a sociedade passou a considerar essa conduta menos grave. E aí, galera, surgem duas formas de pensar. A primeira é a seguinte: ora, se a sociedade mudou de opinião em relação a essa conduta, seja para deixar de considerá-la como criminosa, seja para considerá-la uma conduta menos grave do que vista outrora, nós não podemos punir de maneira permanentemente mais gravosa quem praticou essa conduta e hoje a gente já entende essa conduta de uma maneira diferente. Então não faz muito sentido. Já por outro lado, tem a galera que fala o seguinte: não, mas quando ele praticou a conduta, ele sabia qual era a regra, ele descumpriu porque quis. E no final, galera, prevaleceu a primeira galera, que foi a que defendeu o seguinte: não, se a sociedade para de considerar essa conduta criminosa, ou passa a considerar um crime mais leve, a gente tem que usar o entendimento atual da sociedade para beneficiar. O que a gente não pode fazer é usar o entendimento atual da sociedade para prejudicar. Essa foi a corrente que prevaleceu, e ela deu origem ao princípio da irretroatividade da lei penal maléfica. Ou seja, a lei penal maléfica não pode retroagir para prejudicar, ela só pode retroagir para beneficiar. E por fim, galera, nós temos o subprincípio da taxatividade. Olha como é que está escrito aqui, ó. Não há crime sem lei anterior que o defina. Esse defina aqui, pessoal, corresponde ao princípio da taxatividade.
A lei penal, galera, ela precisa ser clara, ela precisa ser taxativa, ela precisa descrever todos os elementos da conduta. A lei penal, ela não pode dar uma ampla margem para o julgador dizer, de acordo com a sua subjetividade, o que é crime e o que não é. A lei ela tem que tirar o máximo que ela puder do arbítrio do julgador a definição da conduta criminosa. Por quê? Porque se você fica à mercê de uma interpretação, se você fica à mercê da subjetividade do julgador, você não tem segurança jurídica. Então a lei, além de ter que ser anterior, ela também tem que ser clara. Ela precisa ser taxativa. Show de bola? Galera, então esses são os 4 subprincípios do princípio da legalidade, tá? Princípio da reserva legal, anterioridade e retroatividade da lei penal maléfica e da taxatividade. E aí, pessoal, eu coloquei para vocês aqui alguns conceitos que a gente encontra na doutrina. Mas se você observar bem, você vai ver que alguns estão de cinza. Então, assim, com uma letra mais fraca. Isso aqui não é problema do vídeo não, tá bom, pessoal? Eu coloquei numa letra mais clarinha mesmo, porque eu tinha uma intenção de mostrar para você que esse tema aqui é um pouco menos importante. Ele não está dentro do coração da matéria. Eu coloco aqui porque tem alguma relevância, mas muito pequena. E na hora de revisar o principal, você não vai se preocupar com esse aqui, tá bom? Show de bola? Vamos lá. Existem algumas expressões que tentam definir essas leis novas que surgem, tá? A primeira expressão em latim é a novatio legis incriminadora, ou seja, uma conduta não é crime e a lei passa a torna aquela conduta crime. A lei nova torna aquela conduta crime. É como no exemplo aqui, ó. Digamos que a conduta que A praticou não era crime, mas posteriormente a essa conduta surgiu uma lei dizendo, ó, agora é crime. Vamos dizer, por exemplo, um exemplo bem esdrúxulo, que beber água no copo de alumínio é crime. Meu estúdio, ele fica no meu quarto de solteiro da época que eu morava com a minha mãe, na casa dos meus pais. E aqui ainda tem esse copinho de alumínio. Digamos que a partir de agora é crime tomar água no copo de alumínio. E eu, desavisadamente, sem saber que existia que surgiria essa lei, tomo constantemente água no copo de alumínio. Algum tempo depois, surge essa lei e querem me punir com base nessa lei nova. Eu lhe pergunto, pode isso, Arnaldo? É óbvio que não, galera, é óbvio que não pode. Isso aí é o que a gente chama de novatio legis incriminadora. E existe também outra expressão que não torna uma conduta criminosa, porque a lei já a trata como criminosa, mas agrava, por exemplo, a punição. Essa aí é que a gente chama de novatio legis impejus. É a lei nova prejudicial. Tranquilo? E aí, pessoal, eu coloquei aqui uma expressão, uma súmula do STF, e depois, se você quiser, você pesquisa, eu não vou me aprofundar nela, porque esse tema é de menor importância para a prova de vocês. Para outras provas, isso aqui é tão importante quanto as outras coisas, mas para a prova de vocês não é tão importante assim. Outra expressão importante também é o abolício criminis. Aqui, galera, ocorre o inverso. Aqui, a lei nova prejudica, seja criando um crime, seja piorando a punição ou os institutos em volta da punição em relação ao infrator. Aqui não. Aqui a lei nova, ela ou exclui o crime ou abranda a punição. Então aqui ocorre o oposto. A lei é benéfica. Pessoal, a gente está estudando a irretroatividade da lei penal maléfica. Logo, a lei penal benéfica, ela pode retroagir. A lei maléfica não, mas a lei benéfica pode. E se ela torna uma conduta que era crime numa conduta atípica, ocorreu o fato chamado abolício criminis, que é a abolição do crime. Exemplo clássico, crime de adultério. Existia essa previsão no Código Penal. Se alguém fosse pego em adultério, podia ser preso, lá atrás. Só que em 2009, galera, eu não lembro se foi 2009 ou foi 2005, acho que foi 2005. Em 2005, houve uma reforma no Código Penal e aconteceu o fenômeno da abolício criminis, que foi a exclusão desse crime do Código Penal. Nesse caso, se tinha alguém preso, se tinha alguém respondendo, se tinha alguém para ser julgado pelo crime de adultério, e é interessante, teve uma aula que eu estava falando sobre esse assunto, aí um aluno, oi, graças a Deus,
Aí todo mundo. Ai, aluno é uma figura. E aí, galera, a exclusão desse crime é o fenômeno que a gente chama de abolício crimes. Não existe mais o crime porque a lei nova, ela excluiu esse crime do Código Penal. E você também tem a novatio legis in melius, ou seja, a nova lei para melhor, a nova lei benéfica. Nesse caso, ela pode retroagir, pessoal? Pode. Mas, Jefferson, eu estou vendo que o abolício criminis está um pouquinho mais escuro do que as outras expressões. Exatamente, porque o abolício criminis, ele tem mais incidência em provas. Então, lembre-se do abolício criminis, que é a exclusão do crime. E aí, galera, imagina que o camarada nem começou a responder um processo judicial ainda, e houve o abolício criminis, ou seja, houve a exclusão do crime. A pergunta que eu lhe faço é, esse abolício criminis vai se aplicar ao caso dele? Sim, porque ocorreu após o fato, mas a lei penal benéfica retroage para beneficiar. Então o crime dele está excluído. Se tiver em fase de inquérito ainda, vai trancar o inquérito, arquivou, show de bola, tá bom? E se já tiver sido proposta a ação judicial? Vai arquivar a ação judicial, é julgado improcedente o pedido, por extinção da punibilidade. E se tiver sido condenado? Não tem problema. Mais uma vez vai ser aplicado o abolício criminis, que vai afastar o crime. Ele vai ser descondenado. No entanto, pessoal, só uma observação, essa descondenação, ela afasta os efeitos penais, seja primários ou secundários, mas são os efeitos penais. Ela não afasta os efeitos, por exemplo, civis. Então, por exemplo, ainda cabe indenização por danos morais, ou materiais, enfim, pelo prejuízo ocasionado. Mas os danos penais, eles são afastados pelo abolício criminis. Tranquilo? Show de bola? E se tiver acontecido, Jefferson, o famoso trânsito em julgado? Aqui é uma informação para quem já tem um certo conhecimento, tá? Eu já quero adiantar para vocês. Decisão judicial transitada em julgado é decisão para a qual não caiba mais recurso. Ou seja, não tem como alterá-la mais. Aplica o abolício criminis para esses casos também? Sim, galera. Aplica-se para esses casos também. E tem uma previsão, pessoal, sobre o abolício criminis diretamente no Código, tá? Artigo 2º. Ninguém pode ser punido por falta que a lei posterior deixa de considerar crime, quer dizer, o novatio legis in melius ou, mais tecnicamente, o abolício criminis, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Então, não importa em qual fase esteja o processo, inquérito, ação, sentença, trânsito em julgado, execução da pena, não importa. Deixou de ser crime, ocorreu o abolício criminis, todos os efeitos penais são excluídos, tá? O que não são excluídos são os efeitos extrapenais, como, por exemplo, o dever de indenizar, lá no âmbito civil. E vem também o parágrafo único. A lei posterior que de qualquer modo favorece o agente. Então aqui, ó, eu tô falando do abolício, tá? Do abolício crimes, que é a exclusão do crime. Aqui eu já tô falando do novatio legis in melius. Esquece. Do novatio legis in melius, tá? Que a gente viu no slide anterior. Olha aqui, ó, a lei posterior que de qualquer modo favorece o agente, quer dizer, o novatio legis in melius, aplica-se a fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado, tá? Tem uma súmulazinha do STF que diz que quando isso acontecer, quem vai aplicar essa novidade legislativa será o juiz da execução. Aqui é um conhecimento um pouquinho mais avançado, por isso que está em cinza para vocês, tá bom? O que eu quero que vocês se recordem é o que está de preto, tá? Que é o abolício criminis, que é o fato do abolício criminis extinguir a punibilidade, tá bom, pessoal? Ele extingue a punibilidade e, consequentemente, ele afasta todos os efeitos penais, sejam primários, sejam secundários. Tranquilo? Outro tema também que é de menor importância, e por isso eu estou tratando com vocês aqui de maneira muito rápida, é a combinação de leis penais. O que isso significa, galera? Às vezes a novidade legislativa, metade do artigo é mais favorável e a outra metade é mais prejudicial. Teve muito advogado que começou a utilizar a lei nova e misturar com a lei anterior
para tentar fazer uma solução mais adequada para o cliente dele. E aí, o entendimento dos tribunais superiores foi que não cabe a combinação de leis, tá? Entendimento do STF, entendimento do STJ. Não cabe aquilo que a doutrina chama de lex tertia, tá? Não cabe a combinação de normas. Ou aplica integralmente a lei nova ou mantém integralmente a lei velha em relação ao fato. Tem outro fenômeno também que a gente estuda, que é o fenômeno da continuidade típico-normativa. Isso ocorre, pessoal, quando uma lei nova ela exclui um crime de um determinado artigo, de um determinado dispositivo, mas mantém esse crime em outra parte. Nesse caso, não houve abolício criminis. Por quê? Porque apesar de ter ocorrido uma revogação formal, não houve uma revogação material da tipicidade daquela conduta. Aquela conduta continuou sendo criminosa. O exemplo clássico que a gente tem foi a alteração do Código Penal em relação ao crime de estupro. No artigo 213 do Código Penal havia a previsão do crime de estupro, que era praticado mediante conjunção carnal. Conjunção carnal, pessoal, é pênis-vagina. E tinha também no 214 a previsão do crime de atentado violento ao pudor, que era o crime que incluía tudo que não era conjugação carnal. E aí o que aconteceu? O examinador viu que isso não tinha muito sentido, porque essas condutas meio que são misturadas. Então surgiu a ideia de juntar as duas condutas num tipo penal só, que é praticar mediante violência ou grave ameaça, conjugação carnal ou qualquer outro ato libidinoso. E aí, pessoal, houve a revogação do artigo 214 do Código Penal. No entanto, galera, eu lhe pergunto, o atentado violento a pudor deixou de ser crime? Claro que não, não houve abolício crimes, pessoal. Ocorreu o fenômeno da continuidade típico-normativa. Tranquilo? Então, não deixou de ser crime, não ocorreu abolício crimes, ocorreu a continuidade típico-normativa. E, por fim, leis temporárias e excepcionais. Aqui também está em cinza, porque tem a probabilidade de cair menor na sua prova, tá bom? Mas eu coloquei aqui para vocês porque está no código, artigo 3º do código, onde está escrito: a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Isso aqui, pessoal, é uma exceção à irretroatividade da lei penal maléfica. Tá? É uma exceção essa irretroatividade. E eu vou explicar para vocês aqui através de um exemplo. Eu sei que no direito penal tem que ter muito exemplo, senão é difícil mesmo de entender para quem está tendo o primeiro contato. E a gente aqui quer ajudar quem está tendo o primeiro contato e quem não tem tempo de estudar nos cursinhos maiores, tá bom? Segundo o material dos cursinhos maiores. Digamos que a conduta foi praticada aqui hoje, tá? Dia 19/6. E aí o que aconteceu, pessoal? Durante esse período aqui, vamos botar conduta aqui não. Melhor dizendo, ó, a conduta ocorreu aqui, ó. Dia 19/6. E aí o que aconteceu? Durante esse período aqui, estava vigorando uma lei no país que criminalizava algumas condutas dentro de estádio de futebol, como aconteceu no ano de 2014, na época da Copa do Mundo, em que criaram leis para vigir somente durante a Copa, relacionadas com a Copa. Essas leis, pessoal, elas só vigoraram durante o período da Copa. Acabou a Copa, aliás, um pouquinho também depois, mas acabou a Copa, vamos arredondar para a Copa. Acabou a Copa, essas leis saíram, perderam o vigor. E aí o que acontece? Ó, a conduta era criminosa durante esse período aqui. Porém, aqui ela já não era mais criminosa. Como também não era aqui. Nesses momentos ela não era mais criminosa. E aí, galera, o camarada praticou a conduta aqui, mas olha o que aconteceu com ele. Ele foi julgado, tá? Ele foi julgado aqui, ó. Ele foi julgado aqui. Ocorreu o julgamento. Pergunto. Aqui, ó, não existe mais a lei, tá? Essa mudança legislativa pode retroagir para beneficiá-lo? Galera, não pode. Por que que esse fim do tipo penal não pode beneficiá-lo?
se a regra é que a lei penal benéfica pode retroagir. Por que ela não vai retroagir nesse caso? Porque essa lei aqui, pessoal, que a gente chama de lei temporária. Uma lei temporária, galera, é uma lei que só vigora durante um determinado período. Exemplo, durante o período da Copa. Antes não tinha um crime, depois não terá mais. Só que o fato de depois não ter mais, se você considerar isso um abolício crimes, nunca vai existir lei temporária, porque sempre e sempre e sempre, quando ela acabar de vigorar, a fase posterior a ela será uma fase em que o crime previsto nela deixará de existir. Então, automaticamente, se todas as vezes que ela parar, que ela acabar de vigorar e o crime desaparecer, ocorreu o abolício crimes, não adianta existir lei temporária. Afinal de contas, sempre e sempre e sempre, o momento posterior, a lei vigorando no momento posterior, vai retroagir para beneficiar. Então, para evitar isso, o Código Penal já estabeleceu claramente, tá bom? O Código Penal estabeleceu claramente que a lei excepcional e temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Então, galera, aqui nós temos uma exceção da retroatividade benéfica. Essa lei que vigora após a lei temporária, ela não poderá retroagir, tá bom? Então, crime praticado aqui dia 19/6, sei lá, de 2014, foi o período da Copa. Essa conduta praticada em 19/6 de 2014, ela continuará sendo crime aqui no julgamento e posteriormente também. Por quê? Porque a lei que passou a vigorar aqui, que não tratava mais essa conduta como crime, não pode retroagir para beneficiar o réu, para beneficiar o agente. Justamente porque o instituto da lei temporária e da lei excepcional não permitem essa retroação. Só mais uma observação, a lei temporária é aquela que tem um prazo de vigência inicial e final. O exemplo é a lei da Copa. A lei excepcional, ela vigora durante uma circunstância. Por exemplo, Deus me livre, mas digamos que tem um terremoto no Brasil e as pessoas começam a fazer um monte de saque, praticar um monte de conduta absurda, criminosa. Aí criam uma lei dizendo que durante o período da reconstrução, durante o período da busca pelos desaparecidos, durante o período tal, sem definir as datas, tá? Falando apenas da circunstância. Durante aquela circunstância, a regra será outra. Então, essa lei penal, que a vigência dela está atrelada a uma circunstância, sem um prazo inicial e um prazo final, chama-se lei excepcional. Já que tem um prazo inicial e um prazo final, chama-se lei temporária, tá bom? E aí, galera, eu quero falar do fenômeno da extratividade com vocês. O que é extratividade? É a vigência da lei ou a produção de efeitos após a sua vigência ou antes da sua vigência. Se é antes, é retroatividade. É isso aqui que eu mostrei para vocês, só que aqui não se aplica, tá bom? Mas também pode acontecer a ultratividade, que é uma lei que vigorou durante um tempo, produzir efeitos posteriormente, que é o que acontece aqui também, ó. Essa lei temporária, ela vai produzir efeitos após a sua vigência, porque é ela que será aplicada no julgamento. Tranquilo? Então, ultratividade é a produção de efeitos após o fim da vigência. Retroatividade é a produção de efeitos antes da vigência. Tranquilo? Isso tudo só ocorre quando há mudança legislativa, ou melhorando ou piorando, normalmente piorando. A gente está tratando de lei temporária, normalmente a lei temporária ela piora as coisas, tá bom? Avançando, galera, vamos estudar agora a lei penal no espaço. Não sem antes fazer um breve resumo do conteúdo essencial aqui. O que você não pode deixar de decorar? Em primeiro lugar é o luta. Luta é lugar do crime, teoria da ubiquidade. O que significa? Não importa se é a atividade, não importa se é o resultado. Em ambos os casos, você aplica ambas as teorias para definir o lugar do crime. Isso vai ficar mais claro no próximo tópico que a gente vai tratar daqui a pouco. E em relação ao tempo do crime, ou também chamado de momento do crime, a gente adota a teoria da atividade, que é o momento da ação ou da omissão. Isso é importante para a gente definir, por exemplo, a maioridade, mas também é importante para nós definirmos lá na frente qual é
a legislação que se aplica para uma determinada conduta. Vamos ignorar esse fato da maioridade aqui, tá? Vamos tratar que aqui foi praticado o disparo, aqui a lei aumentou e aqui o camarada morreu. Qual é a lei que se aplica para esse fato? Galera, a gente vai primeiro se perguntar, essa lei nova é prejudicial ou é benéfica? Ah, ela é uma lei benéfica. Opa, nesse caso, pessoal, ela irá retroagir, tá? Não, ela é uma lei maléfica, então ela não irá retroagir. Agora, pensa bem comigo. Se eu considero o momento do crime o momento da ação ou omissão, essa mudança legislativa aqui pouca diferença faz. Por quê? Porque essa mudança legislativa aqui, que ocorreu aqui, ela não vai afetar esse caso, tá? Salvo se for benéfica. Se for maléfica, não afeta. Se for benéfica, afeta, tá bom? Vamos prosperar, vamos avançar. Aí o outro assunto também é o princípio da legalidade e o abolício crime.